A vida vai transcorrendo, vamos agindo, vamos fazendo. A questão é, estamos edificando ou estamos destruindo? Há uma opção pela vida edificante, e essa opção é apontada pela palavra de Deus, pela vida com Deus em Cristo. E o livro de Provérbios aborda diversas facetas da vida edificante, a vida vivida com Deus, no temor de Deus, segundo a graça de Cristo. Vamos continuar pensando em Provérbios, a opção pela vida edificante. Hoje, no capítulo 28 de Provérbios, verso 19. Provérbios 28, 19. Palavra de Deus para o nosso coração, nossa vida, nosso caminho nesta noite. E antes de lermos esse provérbio, que está no capítulo 28, vamos nos remeter ao primeiro dos provérbios do livro de Provérbios. E então o provérbio base, fundamental para entendermos todos os outros, todo o resto do livro. Qual é este provérbio? É o que está no capítulo 1, verso 7. Vamos juntos ler este provérbio, ministrar assim a palavra uns aos outros. Juntos então. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio então da vida sábia, edificante. Viver no temor do Senhor. Através do encontro com Ele em Jesus Cristo, vivemos para Ele, na presença dEle. O provérbio para esta noite, para a sua vida e seu coração, palavra do Senhor, que todo o coração esteja aberto agora para receber a palavra. Diz assim: quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Provérbio, ou livro de Provérbios, foi escrito séculos antes da vinda de Cristo, a revelação plena de Deus. Mas Cristo veio e realizou toda a obra em nosso favor, obra graciosa de Deus por nós, inclusive a morte substitutiva em nosso lugar na cruz. E aí então a igreja surge, os apóstolos ensinando sobre esta revelação plena em Cristo. Isto séculos depois do Provérbios. E no Novo Testamento então, a partir de Cristo, nós temos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz o seguinte: ouça, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Ensino apostólico sobre a vida em Cristo em relação ao trabalho e à produtividade. Princípio importantíssimo, uma vez que o trabalho é onde nós gastamos a maior parte da nossa vida. O provérbio então diz, mais uma vez: quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Eu era membro de uma igreja quando ainda era solteiro, e eu me lembro que um jovem se converteu e começamos a notar que aquele jovem aparecia na igreja quase todos os dias e por lá ficava. E um e outro começou a dar alguma tarefa para ele, e finalmente questionamos o que ele estava fazendo da vida. Ele vinha ali todos os dias. Ele disse: sabe, o mundo está muito longe de Deus, por isso eu venho à igreja,
Então a pergunta foi, mas você não trabalha, não está procurando emprego? Eu disse, não, não, não. Na igreja a gente está mais perto de Deus, eu prefiro vir à igreja. Uma ideia de espiritualidade muito comum, de retirada da vida, retirada do mundo. Uma forma de se aproximar de Deus. Aliás, esta ideia, este conceito de espiritualidade entrou no cristianismo nos primeiros séculos. Durante a Idade Média, foi uma das facetas ensinadas pelo catolicismo romano. E aí surgem então os mosteiros, os conventos, e chega até a haver o que é chamado de claustro. A pessoa se fecha numa cela, num quarto, de lá não sai nunca mais o resto da vida. A ideia é que aí sim se chega perto de Deus, aí sim é que se vive a vida cristã na sua plenitude. A espiritualidade cristã quer dizer se abster do trabalho no mundo e se abster de qualquer interesse. A nova vida em Cristo não é assim. Jesus Cristo, inclusive, disse ao Pai, eu os envio ao mundo. E nós ouvimos aqui o ensino do apóstolo, que devemos nos dedicar ao trabalho. Desde o Velho Testamento, Novo Testamento, responsabilidade profissional e responsabilidade financeira é parte integrante de uma vida com Deus. A vida nova em Cristo, de forma muito clara, deve envolver isto. Quanto mais perto de Deus, maior será a minha responsabilidade profissional. E quanto mais perto de Deus, maior será a minha responsabilidade financeira. É sobre isto que este provérbio fala. E o apóstolo Paulo lhe apenas um ensino do Testamento sobre isto, mas suficiente. A palavra do apóstolo Paulo coloca estas verdades em perspectiva. Lá em Tessalônica, estavam ali alguns crentes na igreja em Tessalônica, que entendendo que Jesus Cristo estava voltando, tudo então ia se encerrar, não valeria a pena trabalhar, e começou a haver então um abandono das responsabilidades profissionais e financeiras. Por isso ele escreve aquela carta. Lemos apenas 2 versos, e ele enfaticamente diz que a vida com Deus em Cristo, e inclusive diante da verdade que Cristo volta, mais ainda devemos ser responsáveis na questão profissional e financeira. E aqui está o provérbio que faz o pensamento em contraste, o chamado paralelismo da poesia hebraica, sempre com pensamentos justapostos de formas diferentes, às vezes de forma de sinônimo, um pensamento reforça o outro, e às vezes o ensino vem na forma de um contraste, 2 pensamentos contrastando um com o outro, que é o caso deste provérbio aqui, 2 posições que estão em oposição uma à outra. E nós vamos encontrar o verbo fartar 2 vezes, na primeira frase, no primeiro pensamento do provérbio, e na segunda. 2 vezes, mas 2 possibilidades bem diferentes. Um é fartar, então, do alimento, do sustento, e o outro é se fartar, na segunda linha, na miséria ou de miséria. 2 possibilidades: ficar pleno de suprimento ou ficar pleno de penúria. 2 possibilidades. O provérbio vem à sua vida nesta noite, vem falar, vem lhe encorajar e talvez exortar alguns aqui. A palavra de Deus vem para lhe dizer: almeje sendo atuante. Quero crer que estou falando um auditório aqui nesta noite que já tem abraçado esta palavra. Então que Deus esclareça e nos firme mais nela ainda. E fazendo assim, estejamos prontos também
a discipular, ensinar outros da mesma forma. Temos nesta noite muitos jovens ainda para entrar na carreira profissional, que a palavra de Deus também oriente a sua vida quando você olha para o futuro, aí os anos à frente. Almeje sendo atuante. Mensagem do Senhor para a sua vida nesta noite. Foque em ser próspero. Foque em ser próspero. Eu já citei a espiritualidade equivocada de que você se apegar mais a Deus pode justificar o abandono do trabalho. E aqueles que puderem fazer assim, então estarão vivendo uma vida mais espiritual, mais próxima de Deus, um avanço espiritual. A ideia semelhante você vai encontrar, por exemplo, no budismo, com pressuposições diferentes, mas também o desapego do mundo, porque o mundo é uma ilusão e precisamos nos apegar dele. Então, dentro do budismo há duas categorias, e uma delas é o do monge, que então também vai para um tipo de mosteiro, e lá ele não se dá ao trabalho. Como é que eles vivem? Mendigando. E isto é uma coisa complicada de explicar. Mas dentro do cristianismo, alguns também adotam, com pressuposições diferentes do budismo, mas também entendendo o mundo algo a ser rejeitado, e então que estar com Deus, buscar a Deus, é você abrir mão do mundo, do trabalho, inclusive. Espiritualidade também errada, que não é bíblica. Focar em ser próspero, então, faz parte da nossa existência, da nossa vida com Deus neste mundo. Cristãos não são materialistas, isto é, não abraçam o materialismo, isto é, este ismo não faz parte do cristão. O que é este ismo? O ismo do material, isto é, colocar-se o material, então o financeiro, no centro da vida, no lugar de Deus. Isto não é o ensino da palavra de Deus. Sermos materialistas, pensarmos que um material, e aí o trabalho que nos dará o material, é que deve reger a nossa vida, então isso se torna a nossa religião. Isto é comum aí fora, mas é contrário à palavra de Deus. O crente, o discípulo de Cristo, não é materialista, não pode ser. Deus é o centro, Deus é a razão da vida. E também, por não ser materialista, o crente não tem nenhuma ilusão de que algum dia o material financeiro haverá de satisfazer. Isto não existe também. Não há esse ponto. Ninguém chega a esse ponto. Nunca alguém disse, olha, pronto, estou satisfeito. E mesmo que alguém chegue a dizer, olha, eu tenho tanto que não vou mais mexer com isso, não quer dizer que ele encontrou a resposta para o anseio último da sua alma. O material nunca responderá aos anseios do nosso espírito, às questões mais profundas da vida. O cristão sabe disso, não crê nisto, não é materialista. Mas isso não tem nada a ver, às vezes confundimos, com a ideia de prosperidade. O cristão é pró-prosperidade, avançar na vida financeira, inclusive, não somente, mas inclusive, buscarmos, fazermos mais com o nosso potencial que Deus nos dá, nosso tempo, nossa saúde. Isso tudo sem ser materialista, sem ser dominado, para não destruirmos nossa vida no afã da prosperidade. Há um equilíbrio, porque Deus está no centro da vida do cristão, não o material. Mas ele sim, o cristão sim, deve se aplicar a desenvolver-se, inclusive financeiramente, em todas as áreas, inclusive a financeira. O cristão crê na ética do trabalho. Trabalhar responsavelmente, trabalhar dedicadamente, fazer o seu melhor, fazer para o Senhor. Pensamos já um pouco sobre essa questão do trabalho quando olhamos Colossenses, alguns domingos atrás, onde o livro trata sobre a questão do trabalho, a profissão. A ética do trabalho faz parte do crente. O crente deve ser um trabalhador responsável, diante de Deus, fazendo o melhor.
ser empregado deve ser um empregado responsável, confiável. Mas eu trabalho num lugar onde meu patrão é um camarada terrível, etc. Eu trabalho lá, uma porção de injustiça não serve para mim, por isso que eu não faço. Então, como crente, você deve deixar aquele trabalho e não agir de forma errada ali, uma forma que não agrada a Deus. Ética do trabalho. E o crente então crê na renda digna, fruto do seu esforço, do seu trabalho. O crente crê nisto, defende isto. É uma questão de justiça. E por isso o crente tem um comportamento de excelência no labutar. Fazer o melhor que pode ser feito. Não fazer para passar apenas, mas o melhor para ser feito. A excelência. E aí então, pensando também em avançar na parte financeira do trabalho, o livro de Provérbios, neste provérbio que lemos, nos incentiva, nos encoraja a isto. Aquele que lavra a sua terra terá o suprimento da comida, terá o suprimento material. A comida aí é um símbolo, está ali representando toda a questão material da vida, da moradia, da vestimenta, da comida e outras necessidades que nós temos. Há um lugar para a prosperidade. Nesses dias, nós temos aí um tipo de pregação que é baseado em algo que é chamado de teologia da prosperidade. Não é sobre isso que estamos falando. Não estamos falando de prosperidade como você vê na televisão, na maior parte dos programas chamados evangélicos. Um ensino totalmente errado, contrário à palavra de Deus. Não estamos falando de negociar com Deus, de barganhar com Deus, e uma porção de outras ideias erradas que aí estão, de que podemos fazer Deus fazer por nós, obrigá-lo a fazer aquilo que queremos. Nada disso. Estamos falando da prosperidade que é relacionada ao trabalho responsável, que agrada a Deus. Enfim, o provérbio nos incentiva e encoraja a trabalharmos visando sim o bom suprimento. Então, almeje sendo atuante. Foque em ser próspero, que nenhum de nós fique consumido pelo materialismo, mas também que nenhum de nós se torne indiferente e até irresponsável, letárgico com relação às possibilidades que estão diante de nós, que Deus nos dá, do ponto de vista financeiro inclusive. Almeje, mas almeje sendo atuante. Livre-se de posturas nulas. Posturas nulas têm que serem abandonadas. Aparece a palavra aqui, fantasia. Aquele que se farta da miséria é o que persegue fantasia, diz o provérbio na segunda parte. No hebraico, esta palavra fantasia é qualquer coisa sem valor. É uma palavra ampla, e que no contexto cabe bem a tradução feita como fantasias. Qualquer coisa sem valor. Se refere a projetos vazios. Projetos vazios. Qualquer distração do lavrar seriamente. O provérbio coloca na primeira linha o lavrar, o lavrador trabalhando. Uma das atividades comuns daqueles dias, quando o provérbio foi escrito. Lavrar seriamente, comprometidamente, responsavelmente. Então essa fantasia é qualquer distração que tira a pessoa disto, tiraria o lavrador daquilo. E podemos aplicar ao nosso trabalho, o nosso lavrar nestes dias. Isto que é a fantasia. Sonhos, por exemplo, irrealizáveis. Há pessoas que têm sonhos irrealizáveis. São distraídos do aplicar, do trabalhar com essas fantasias irrealizáveis. Conheci um rapaz, estava na adolescência, ele já era mais velho, uma idade universitária, mas não estava na universidade, trabalhava numa padaria. A cada 6 meses ele vinha com um sonho novo e ficava falando daquilo, que ele ia fazer isso, ele ia ser aquilo. E eu me lembro diversas coisas que ele foi mudando e passando. Ele ia ser piloto, ia ser médico, até pastor ele ia ser um dia.
Cada 6 meses, um ano ele mudava. Eu convivi com ele ali, acho que 3, 4 anos, eu e amigos, e assim ele foi. E eu acredito que hoje ele deve ser padeiro, até hoje. Então, mirabolante, sonhos irrealizáveis, nada concreto, somente falar, sonhar coisas impossíveis, sem nenhum projeto. Há também esse devaneio inoperante, aquele que fica só sonhando e nada faz, nada age. Há também aqueles que acabam se envolvendo com atividades improdutivas, ficam aqui e ali, trocando de emprego, mas sempre em coisas que não tem nenhuma base, não vão produzir a renda que precisam para viver, e muito menos para prosperar e avançar na sua situação. Empreendimentos especulativos, mágicas, que então vão de repente nos dar riquezas. E ainda ontem, parece-me que ontem que eu vi notícias sobre, mais uma vez, desbaratar uma quadrilha de pirâmide. O ser humano procurando sempre um caminho fácil. Fantasias. E prenderam os líderes que estavam ganhando muito dinheiro, trazendo os incautos para participar da pirâmide. Mas sabe, sim, são criminosos, mas quem entra na pirâmide, na verdade, é este aqui, este cheio de fantasia que se torna presa dos espertalhões. Livre-se de posturas nulas, tudo desassociado do comprometimento, da seriedade do trabalho. Então, almeje, sonhe, sim, faça projetos e planos, mas produtivamente. Abrace, então, a carga do labor. O provérbio fala daquele que lavra. Não sei se alguém aqui tem origem, sei que aqui não há ninguém que trabalha com agricultura, de verdade. Não sei se alguém aqui tem a sua origem lá anos atrás, talvez foi lavrador. Não sei se alguém assim aqui. Eu cresci em cidades pequenas e tive a oportunidade de visitar muitos lavradores. Minha família não era de lavrador, nunca, muito menos eu trabalhei lavrando, mas eu observei muitas vezes em muitos lugares. Não é fácil. É um trabalho difícil e pesado. Na verdade, precisamos descartar qualquer conceito de trabalho fácil. Alguns que têm essa ideia vão encontrar o trabalho fácil. Existe o trabalho fácil. Trabalho de verdade nunca é fácil. É sempre difícil. É um lidar com problemas. É um lugar de suor. Seja onde for. Trabalho do lavrador, havia o suor maior, ponto físico. Nos nossos dias, nós, numa realidade que vivemos aqui econômica, no nosso trabalho provavelmente não temos muito suor físico, mas há um suor mental, emocional muito grande. Trabalho fácil não existe. Alguns estão esperando isto. É preciso abraçar a carga do labor. Lavrar. O provérbio naqueles dias falava do lavrador. Sol a sol, trabalhando, puxando o arado. Naqueles dias não motorizado, puxado por animais, cuidando da terra, com ferramentas rudimentares, trabalho difícil. Sim, tenho notícia para você, se você jovem não entrou ainda no mercado do trabalho é penoso, trabalho é penoso. Quem está envolvido no trabalho aqui sabe disto. É algo onde nós temos muitas dores. É assim todo tipo de trabalho. Eu sou pastor, também tenho muitas dores.
não é fácil, é penoso. Há os bons momentos, os bons dias, mas há muito trabalho penoso regularmente. Preparar, por exemplo, mensagens, semana após semanas, muito tempo de estudo. Não uma vez, esporadicamente, que é trabalhoso também, mas constantemente. No meu caso, estou aqui em Bragança há mais de 30 anos, semana após semana, fazendo isto. E depois vêm as questões esporádicas, surge aqui e ali uma dificuldade, alguém se desgosta, alguém abandona as responsabilidades, há projetos, há administração, enfim, é assim até na igreja, em todo lugar, o trabalho é penoso, você tem lá a sua área, você que está no mercado profissional, você poderia levantar aqui e começar a descrever as suas labutas, não é verdade, e as dificuldades, como não é fácil. E o provérbio então fala do lavrador, e aí aqui então aponta para a perseverança, perseverança no incômodo do trabalho. Quem é que vai ter o suprimento material? Não é aquele que vai um dia, mas aquele que persevera no labutar. Quem vai prosperar? Quem vai conquistar a vida? Aquele que chega e diz: esse trabalho é difícil, não dá para mim, pede a conta, deixa, vai procurar outro, trabalha um pouco lá, esse trabalho é difícil, é penoso, para, depois fica desempregado um tempão, até que acha outro, e aí então vai trabalhar naquele outro emprego, e diz: olha, é difícil, é penoso, abandona de novo. Esse não vai prosperar nunca, nunca vai experimentar o que o provérbio está dizendo. É preciso perseverança no incômodo, no incômodo. Você poderia levantar e falar da sua experiência, eu poderia falar da minha. Poderia falar da minha nos tempos antes de eu trabalhar com a igreja de Bragança. Comecei registrado aos 15 anos de idade a trabalhar, nunca mais parei. Trabalhei no Brasil, trabalhei fora do Brasil, nesta igreja há muitos anos. Mas é perseverança. É perseverança. Às vezes eu tenho encontrado algumas vezes com crentes que dizem para mim: eu vou deixar meu emprego porque aquele trabalho não é para crente. E aí eu fico escutando o que ele quer dizer com isso. Realmente não há um lugar que seja trabalho para crente. E às vezes eu penso até que isso aplica inclusive a pastor. Trabalhar como pastor de igreja não é trabalho para crente. O diabo trabalha dentro da igreja como trabalha fora. Sim, entendemos. Se você está num trabalho que, por exemplo, lhe obrigam a mentir, realmente não é para crente. Talvez você tenha que deixar. Mas o fato de que trabalhar é estar envolvido com pessoas com falhas, e se é no mundo com pessoas pecaminosas, então bem-vindo ao clube. É aí mesmo que tem que se perseverar. E mais, conte com o mundo injusto. Aqueles esperando que o mundo seja justo com eles. Não espere isto. Jovens que vão entrar no mercado do trabalho, não conte com o mundo justo. Nunca houve, não vai haver. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Em todo lugar ele é injusto. Em todo o sistema político, em todo o sistema econômico, não há essa habitação, essa plenitude de justiça. Todos sofrem com o mundo em desacerto. Então é preciso abraçar a carga do labor se nós vamos um dia ser supridos da comida, do material, do prosperar, do avançar. Então, a palavra nos diz: almeje, mas sendo atuante. Seja próspero, então, trabalhando. Eis o grande caminho. Seja próspero trabalhando. Dois sistemas econômicos que se debate muito no mundo hoje, e isso vai estar precisando já de uma reformulação, me parece, no meu entendimento, mas aí está, de um lado fala-se no capitalismo, e precisa se pensar o que se diz com capitalismo. Esse capitalismo quer dizer
que então aquele que é mais poderoso pode oprimir todos os outros. Isso não é o caminho bíblico de forma nenhuma. Do outro lado, há aqueles que falam no socialismo, e quando penso em socialismo, meu entendimento de socialismo não é que muitos pensam, não é estatismo. Às vezes se olha para certos países e se fala que lá é socialista. Não, estatismo não é socialista. Muitos países são bem estatistas. Muitas empresas na mão do governo, como no Brasil temos algumas, em alguns países é maior isto. Mas isto não é o socialismo, não é a visão marxista. Também socialismo não é um país ter programas sociais cooperativos. Por exemplo, nós temos um sistema social de aposentadoria. Você aposentando, então há de receber ali até morrer uma renda que o governo vai lhe dar, ou o departamento carregado disto, mas você precisa contribuir. Então, isto não é o socialismo. O socialismo é o governo como proprietário das coisas. Eu visitei pelo menos um país socialista e tive com alguns irmãos da igreja em Cuba. Você vai na pizzaria, é do governo. O garçom é um funcionário público. Tudo é do governo. Tudo. E mais, no socialismo, o governo distribui a renda. Tudo é dele. O que entrar ali é dele. E aí ele vai dar conforme ele acha que deve dar para cada um. Essa é a ideia. Não é o caminho de Provérbios, não é o caminho das Escrituras. Aí se fala muito, inclusive no nosso país, aqueles falam muito da justiça no sentido de equidade. Equidade não é justiça, há uma confusão aí. Equidade na proposta socialista é esta ideia do governo vai pegar tudo de todo mundo e aí ele vai dar a cada um como ele acha que deve dar, e vai tentar ser igualitário. É uma situação terrível. Por exemplo, em Cuba é terrível isto. A justiça envolve o mérito. Essa questão da equidade vem dessas propostas humanistas que não consideram o coração humano. A Bíblia nos chama a atenção para o coração humano. Os seres humanos não são iguais, não vão se aplicar de forma igual. Sabemos disto. Alguns deixam a oportunidade embora, não procuram se desenvolver. Outros levam a vida de forma séria, buscam estar preparados. Aí vai dar igual para todo mundo. Uns lá no trabalho mostram-se aplicados, trabalham bem, não é verdade? Na sua empresa, onde você trabalha, ou se você é patrão, não é assim? Outros não. O ser humano é diferente. Justiça não é equidade, justiça é conforme o mérito. Cada um há de colher. E aí espera-se sim do governo que ele crie um ambiente de justiça, segundo a palavra, onde é possível, segundo o mérito, a aplicação e a responsabilidade, o ser humano construir a sua vida e ser próspero. Não há nenhum governo, nenhum sistema político que há de trazer essa justiça perfeita, mas a luta é para que seja o máximo possível. A ideia aqui do provérbio é esta: o ser humano responsável pela sua vida, pela sua renda, pelo seu trabalho, seja próspero, trabalhando. Cuidado com a conversa de dependência de governo. Não espere distribuição de prosperidade. Não há como distribuir prosperidade. Se nivela por baixo e se distribui pobreza. Prosperidade virá do trabalho, do fruto da pessoa trabalhando. Não projete ser financiado por governo. Eu cresci numa casa que não era uma casa pobre, mas bem remediada.
Éramos em 4 irmãos. Meu pai era pastor de igreja, sempre ali por volta de uns 150 membros. Numa época que ser evangélico não é o que é hoje. E nós 4 irmãos fomos trabalhar muito cedo e estudar à noite. Todos nós nos formamos, construímos a nossa vida. Meu pai e minha mãe chegaram à aposentadoria com casa própria. Chegaram com aposentadoria e sobreviveram na sua aposentadoria. Nessa minha casa nunca houve qualquer conversa de se esperar por governo. E muito menos pensar em financiamento do governo. Até a casa própria dos meus pais foram construída com a soma da renda do meu pai e dos 4 filhos trabalhando. Compramos o terreno, construímos a casa. Inclusive, batemos algumas lajes. Viramos concreto. Meu pai jamais nos ensinou a olhar para o governo para construir a vida. O que nós esperamos do governo é que ele nos dê condições justas, a cada um responsavelmente assumir a sua vida. Sim, há no país às vezes grupos, não é? Uma situação muito miserável, então é o caso de um atendimento emergencial, mas perpetuar miséria, uma ajuda que não inclui uma possibilidade de se sair dela, é perpetuar miséria, criar inclusive um vício de trabalho, vício moral, comodismo. E ninguém vai experimentar prosperidade com auxílios financeiros do governo. Nem mesmo nos Estados Unidos, que conheço bem, onde há alguns programas para socorrer pessoas em situação econômica mais difícil. Ninguém sai ali daquilo, através daquilo. Quem sai é quem rompe com aquilo e vai trabalhar responsavelmente. Enfim, seja próspero trabalhando. É daí que vem a prosperidade, do trabalho responsável, do se aplicar, do se aperfeiçoar, do buscar, então, ter preparo e ser muito responsável no trabalhar e saber administrar aí outros aspectos, né, as finanças, não jogar dinheiro fora. A prosperidade vem do trabalho. Nós devemos almejar prosperar, sim, lavrando a terra, diz o provérbio. Nem mesmo herança é caminho de prosperidade. As pessoas nesta área, especialistas nesta área, dizem que as grandes fortunas permanecem nas famílias no máximo 3 gerações e elas se dissipam, e muitas imediatamente. Os primeiros herdeiros, vai embora o dinheiro. Meu sogro foi advogado nos Estados Unidos, trabalhou na área de família, e ele me disse: vai embora rápido, vai embora rápido. Loterias, sabemos disto. Pessoas ganham na loteria fortunas e em pouco tempo estão pobres novamente. A prosperidade vem do lavrar a terra, responsavelmente, não de fantasias. É preciso trabalhar, lavrar a terra e o poupar, saber administrar. Eis o caminho do prosperar, da abundância na vida. A atitude do crente, qual é? Projete a vida profissional e seja dedicado nela, seja aplicado nela. A palavra de Deus vem ao seu coração nesta noite. Você hoje labutou, chega aqui talvez cansado, que a palavra de Deus confirme o seu dia e a sua vida. Porque é a vontade de Deus, e Deus está com você, quando você sai neste mundo tão difícil e se aplica no trabalho. E espera no Senhor, e ande com o Senhor no seu trabalho,
E o caminho que Deus propõe é este aí. Persevere, andando na presença do Senhor e fazendo o seu melhor. E certamente a mão de graça do Senhor estará sobre você. Caminho com Deus. Jovens que vão entrar no mercado de trabalho, comece a entender o que é que Deus ensina e espera de você. E aprenda a perspectiva bíblica profissional. E caminhe com Deus os seus anos futuros também. Trabalhando, fazendo o nosso melhor, administrando sabiamente. É legítimo esperarmos, prosperarmos e conquistarmos mais. Nunca nos tornando materialistas, mas sempre no temor do Senhor, buscando fazer a vontade dEle e vivendo para Ele. Que Deus nos torne, então, lavradores aplicados cada dia na presença do Senhor. Vamos orar na presença de Deus.